O que significa as duas asas dadas à mulher ali em Apocalipse? O que são as duas asas de águia que levam a mulher para o deserto? Uma mulher que recebe duas grandes asas. E é difícil imaginar essa personagem, mas a mulher, ela vai voar para o deserto, ou seja, veremos uma mulher que foge para o deserto. De que foge essa mulher? Será que foge de uma grande tribulação? Então veremos no vídeo de hoje a mulher com asas como de águia. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros. E hoje nós vamos falar de Apocalipse 12 e descobrir quem é essa mulher que voa com duas asas para o deserto. O que significa essas asas aí? Então vamos abrir nossas Bíblias. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 12, a partir do versículo 6, que diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ou seja, vamos sempre estar marcando isso para os irmãos que chegaram agora, ainda não entenderam, 3 anos e meio. E aí a gente vai passar para o versículo 14, que diz assim: E foram dados à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, e ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Irmão, vocês me perdoem, hoje eu estou com a garganta bem ressecada, não sei se eu vou conseguir falar direito. Quando não conseguir falar, eu vou cortar o vídeo, aí de repente pode ficar um corte muito forte, porque eu não sei editar direito. Mas estou com a garganta muito sensível. Deus ajude a gente a conseguir, né? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê o seu entendimento nesse dia para nós, para compreendermos a palavra dele. E eu peço que os irmãos me acompanhem sinceramente com a Bíblia, tá, irmãos? Se você não tiver com a Bíblia, veja o vídeo, depois pegue a Bíblia, vá ponto a ponto, vendo se você entende, o que você concorda, e aí você, com a sua escritura na mão, é muito melhor. Então, aqui no versículo 6, eu não vou ler muito para não ficar extenso, para eu ficar só sobre as asas dessa mulher. Aqui no versículo 6 diz que a mulher fugiu para o deserto. Porém, esse lugar para onde ela foge já foi preparado para ela, para que ela ali ficasse sendo alimentada 3 anos e meio. Então a gente pergunta, o que essa mulher está fazendo no deserto 3 anos e meio? Irmãos, toda a Bíblia está conectada. À frente, no versículo 14, vai completar essa situação da mulher, porque está escrito que foram dados à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto e ao seu lugar, onde será sustentada por 3 anos e meio. Então, confirmando lá que a mulher tem um lugar preparado para ficar, lá está escrito 260 dias, 3 anos e meio, e à frente diz que além de ter um lugar preparado no deserto, ela vai ganhar, vai ser dado a ela asas como de águia. E a princípio, quando a gente começa a mentalizar essa mulher, a gente vai ver uma mulher alado, porque tem duas asas. Apesar, queridos irmãos, que no momento que essa mulher aqui estiver fugindo para o deserto, muitas coisas estranhas haverá na terra. Pode até que exista, sim, naquele momento, já mulheres alado. Hoje nós sabemos que há tecnologias
que podem mexer no DNA humano e ir transformando, né? Os homens querem transformar o homem, melhorar o homem, né? Para que o homem fique melhor. Então eles estão buscando substâncias, estão buscando casar DNA de animais com o ser humano, e aí nós vamos ver grandes coisas surgindo aí nesse nosso universo. Então, de repente, lá no final, pode até que haja, né, uma mulher com asa, porque na ficção já vemos isso. Mas isso não é assunto aqui para o nosso vídeo de hoje. Vamos ficar aqui com a nossa mulher mesmo. Porque aqui no nosso caso, essa mulher com asas de grande águia não é no sentido literal. Nós estamos falando aqui no sentido figurativo. Essa mulher com asa é o sentido figurativo. E como nós sabemos que essa mulher está no sentido figurativo? Porque aí nós vamos precisar entender, como sempre o Senhor falou. Então, quando a gente volta às páginas da Bíblia, nós vamos encontrar a primeira vez o Senhor falando sobre essa mulher, e aí nós vamos identificar que realmente é a linguagem que o Senhor usa para falar da mulher. E aqui em Êxodo, irmãos, 19:4, nós vamos ver que tudo vai fazer sentido com Apocalipse lá 12. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias e vos trouxe a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, a primeira vez que nós vamos perceber o Senhor usando as asas das águias no mesmo sentido que está usando com a mulher é aqui. Por quê? Porque ele está falando que quando ele tira Israel da terra do Egito, ele tira Israel com asa como de águias. Mas nós sabemos que não foi assim, não teve asas como de águias. Mas Deus está mostrando que a força dele para com o povo, para tirá-lo dali, foi como as asas da águia. Irmãos, eu vi um documentário que vai ser um exemplo para isso aqui. Eu vi uma águia e ela começou a tentar pegar uma cabra selvagem. Ela estava nos montes e a águia tentando e ela fugindo da águia. Eu falei assim, não, isso é brincadeira. E em um certo momento a águia voou e conseguiu agarrar aquela cabra e sustentou e voou com aquela cabra. Eu falei assim, isso não é possível. Mas aí quando eu leio a palavra, eu entendo como que uma águia parece que é algo frágil, consegue sustentar um animal que parece tão forte. Mas Deus está falando da força da águia. Deus sustentou o povo dele e tirou do Egito. Então, quando nós olhamos lá, falando de águia, e quando a gente vê aquela mulher com asas, nós estamos vendo o nosso Deus usando um linguajar que ele vai usar em toda a Bíblia para comunicar com a gente, para que a gente entenda o que ele está falando. Só que nós precisamos retornar à Bíblia e achar o que ele está falando antes. Então aqui, em Deuteronômio 32:9, olha o que o Senhor vai falar para nós. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou na terra do deserto e em um ermo solitário cheio de uivo. Trouxe-o ao redor
instruiu e guardou como menina dos seus olhos. Como a águia desperta do seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as asas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Então nós estamos vendo o que significa essas asas de águia que o Senhor está colocando ali. Então o Senhor está dizendo que ele estendeu as suas asas, tomou e levou sobre as suas asas. E assim o Senhor guiou e não houve Deus estranho no meio deles. Realmente, quando Deus começou a atravessar o deserto com o povo foi nas asas do Senhor. O Senhor guiou, o Senhor foi fortaleza. O Senhor alimentou aquele povo no deserto. Não teve quem passasse necessidade no deserto, porque o maná estava ali para alimentar. No deserto, o Senhor fez algo sobrenatural. Então, quando Deus está falando como águia, Ele está falando da sua proteção. Ele está falando do seu poder de guardar, porque Ele é o Senhor. Desde que não haja Deus estranho no meio do seu povo. E mais um versículo para confirmar o que são as asas que o Senhor mostrou, um versículo aqui que a gente está acostumado a usar direto, que é Isaías 40, 28, que diz assim: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa do Senhor. Nós falamos aqui direto, irmãos, mas aqui é um versículo profético para os últimos dias, porque nos últimos dias o Senhor, ele vai ser como águia, porque nos últimos dias o Senhor vai ser toda a proteção para nós. Ele diz: serei como asas de águias, levarei vocês. Então a promessa é que as nossas forças, irmãos, se multiplicarão. Nos últimos dias, quando acharmos que as nossas forças estão diminuindo, o Senhor, ele será a nossa força. Milagrosamente, sobrenaturalmente, o Senhor vai agir nos últimos dias, no meio do seu povo. É isso que nós temos que entender. Há uma pregação contrária, de que haverá assolação, tristeza, desespero, mas haverá um Deus no meio do seu povo, desde que não haja um Deus estranho. É essa a promessa. Então, lá em Apocalipse, nós estamos vendo a finalização de 3 anos e meio de uma mulher sendo levada para o deserto. E aqui nós estamos vendo como Deus se manifesta com o povo dele na velha aliança. Na velha aliança, ele tira do Egito. Na velha aliança, ele leva sobre as suas asas. Na velha aliança, ele vai guardar no deserto. Na velha aliança, ele vai alimentar no deserto, irmãos. E quando nós chegamos em Apocalipse, irmãos, nós vamos ver o mesmo Deus, porque em Deus não há sombra de variação. Deus é Deus. Então, em Apocalipse 14, ele vai falar a mesma coisa. Eu vou sustentar a mulher, e essa mulher vai fugir para o deserto, mas ali já tem um lugar preparado, onde ela será alimentada.
Irmãos, o plano de Deus está diante dele, desde Gênesis até Apocalipse. Há um plano perfeito de Deus para nossas vidas. E o plano dele, nós estamos incluídos. Aqueles que entregam a vida ao Senhor estão incluídos nesse plano de bênção. Então, de Gênesis a Apocalipse, ele planejou para nós. Aqui em Apocalipse, irmão, nós estamos estudando, tentando compreender o que o Senhor quer de nós, para não ficarmos perdidos nos últimos dias. E muitos pensamentos, irmãos, estão sendo lançados sobre o povo de Deus. Mas o que está nas Escrituras? E precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos entender o que a palavra está dizendo para mim e para você. E a palavra está dizendo que nos últimos dias, 3 anos e meio, há um Deus no meio do seu povo, que levará o seu povo nas asas, como águia de asa. E ele vai levar o seu povo, ele vai dar asa, ele será aquele que sustenta, irmãos. Nós já falamos até aqui, eu não sei em que momento você pegou esse vídeo, mas nós já falamos aqui que 2 testemunhas vão dar a sua vida glorificando, bendizendo, pregando, profetizando nos últimos dias. Mas aqui nós veremos um povo que Deus disse: vou levar para o deserto. Então Deus pega essa mulher, que é um povo, e ele vai levar para o deserto. E ele diz: 3 anos e meio você vai ser sustentada, porque eu já preparei lugar para você. Então aqui Deus está levando um grupo de pessoas para o deserto, irmão. Deus está levando um grupo para o deserto, que ficará um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Por que tudo isso faz sentido? Por que é 3 anos e meio, 3 anos e meio? Porque nós estamos na última semana de Daniel. E a última semana de Daniel, para a gente que crê que ainda falta uma semana, ela é dividida em 2 metades. Então Deus garante que 3 anos e meio há um lugar onde essa mulher, esse povo, vai ser sustentado 3 anos e meio por ele. E aí, irmão, eu peço que você leia aqui em Mateus o que o Senhor Jesus vai falar. Mateus 23, 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. E eis que a vossa casa ficará deserta. E você vê que até Jesus ele usa a expressão aqui das asas, querendo proteger, sempre querendo proteger. Mas o povo se afasta por causa da idolatria, por causa de outros deuses, e isso Deus jamais vai aceitar. Ou serve a Deus, ou serve a outros deuses. Então, quando estamos diante dele, é esse Deus protetor que ele nos garante. E aí eu quero ir já finalizando aqui com Mateus 21, 20, que diz assim: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Olha, desolação é para ligar com o desolador. Então, os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes. E os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Então, nós vamos perceber que a cidade de Jerusalém é o núcleo de tudo. É ali, irmãos, que está centralizado todas as coisas. Então, a palavra diz que quando Jerusalém estiver cercada,
O que a palavra diz? Então chegou o momento. Irmãos, nós teremos um mundo que será um governo mundial. E um governo mundial, ele quer um sistema mundial. Ele vai tentar um sistema totalitário. Nós estamos indo para esse caminho. Porque uma moeda única, um só governo, uma só política, uma só economia, nós estamos indo para esse momento. Então, quando estiver acontecendo algo, uma perseguição sobre Jerusalém, não é só sobre Jerusalém, porque não tem só judeus em Jerusalém, não tem só adoradores de Cristo em Jerusalém, porque a ordem será contra o Cristo, contra tudo que adorem o Cristo. Então, todas as formas de adoração cristã ao Deus verdadeiro e principalmente a pessoa de Jesus será proibida. Então, essa proibição começará pelo ódio a Jerusalém, mas que vai respingar no mundo inteiro. Porque nós estamos na finalização de todas as coisas. Então, o Senhor Jesus, ele está falando, ele está avisando, quando isso começar, fuja. Por quê, irmãos? Porque está no momento em que o anticristo terá poder para destruir os povos. Então, a palavra é para fugir. Então, aquele grupo que o Senhor chamou para fugir, tem que ouvir o chamado do Senhor e caminhar para o deserto que o Senhor vai mostrar. Irmãos, não adianta eu ir para o deserto, não adianta eu me esconder na floresta, não adianta eu me esconder na montanha. A palavra é, quando o Senhor chamar, quando o Senhor indicar aquele povo, ele vai chamar, você vai ouvir, você vai entender e você vai saber que tem que fugir. Ele fala, se estiverem no meio da cidade, saiam. Então, Deus está dizendo que vai haver um escape. Para quem ouvir a sua voz, vai haver um escape, que é fugir. E lá em Apocalipse ele diz que ele vai levar para o deserto, num lugar que ele já preparou e que vai ser sustentado. E aí você vai ver, se você continuar lendo o texto de Apocalipse, você vai ver que é a última semana. Você vai ver que são os últimos momentos, que o dragão, a serpente, vai vendo que é o seu último momento, vai partir atrás da mulher. Mas só que o Senhor vai dar livramento a esse povo que vai para o deserto. Esse povo que vai para o deserto, Cláudia, quem vai para o deserto? Como que vai? Não sei, irmãos. Porque o Senhor só coloca aqui a direção. Mas os pormenores, irmãos, vão ser no grande momento. Como Deus falou que de Belém ia nascer o Messias. E de Belém nasceu o Messias. Só não falou, ó, eu vou botar os anjos para cantarem. Olha, vai chegar ali um grupo de pastores. Isso aí, esses pormenores, nós não sabemos. Irmãos, aquilo que eu não sei, não adianta os irmãos me perguntarem, que eu não vou falar, porque se eu não sei, só se a direção de Deus for me mostrando. Então aqui Deus mostra que ele vai levar esse grupo para o deserto. Esse grupo, irmãos, que estará no deserto, que eu entendo que o deserto também não é coisa boa, porque o Senhor já mostrou o deserto lá atrás. E o deserto não foi fácil, mas o Senhor estará com o seu povo. E nesse momento, quando for o arrebatamento da igreja, irmãos, quando chegar a hora do arrebatamento, aqueles que estiverem vivos ali no deserto, eles receberão um novo corpo, porque eles vão estar vivos, como Paulo diz. E aqueles que estiverem vivos receberão um corpo, um abrir e piscar dos olhos. Então, esse grupo que estiver ali no deserto, eles receberão um novo corpo no arrebatamento.
Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui que ficou faltando, que o Senhor abençoe nossas vidas grandemente e que nos fortaleça, porque estamos chegando nas últimas horas. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.